Aê, moleque, Homem-Aranha. Que Homem-Aranha é esse aí, velho? Então é isso, hoje o vídeo é para explicar justamente por que você vê tantos Homem-Aranha diferentes nos filmes, por que você está assistindo o filme num domingo é um cara, você vai assistir no outro domingo é outro cara, você viu na Netflix tem um Homem-Aranha totalmente diferente dos outros dois que você viu, então eu vou explicar por que aconteceram essas mudanças. Mas antes de tudo, se você chegou nesse vídeo através de algum outro vídeo, a indicação externa, já vou te convidar para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. E se você curte esse tipo de boné, tem um link aqui embaixo para você dar uma olhada e comprar o seu. Então, para começar essa história, eu tenho que voltar lá em 1999 para contar para vocês como a Marvel quase faliu. Sim, essa Marvel super poderosa que vocês veem aí, que todo filme faz 1 bilhão, ela quase faliu quando ela não mexia com o cinema. Quando a Marvel era só editora, ela estava à beira da falência e aí ela teve que vender alguns dos personagens dela, vender os direitos para cinema de alguns personagens dela. Foi o caso dos X-Men, que eles venderam para a Fox na época, e do Homem-Aranha, que eles venderam para a Sony. Ou seja, os personagens mais famosos da Marvel, eles acabaram meio que saindo antes da Marvel começar a fazer os filmes. Então a história lá da Sony, acho que boa parte das pessoas já conhece, né? Ela lançou um filme em 2002 que foi um sucesso arrasador de crítica, de público, fez sucesso no cinema, fez sucesso nas locadoras, o pessoal estava sempre assistindo repetidamente, e depois lançaram uma continuação, Homem-Aranha 2, que foi melhor ainda, teve mais bilheteria, o público gostou mais. Nesses filmes a direção foi do Sam Raimi e o ator principal era o Tobey Maguire, né, que é um dos atores aí provavelmente mais lembrados pelo pessoal. Então esses caras super empolgados começaram a preparar o terceiro filme, né, aprovar o orçamento, etc. Só que tinha um problema, os executivos da Sony eles gostavam muito de dar palpite no filme. Então Sam Raimi queria trabalhar com dois vilões, que era o Duende Macabro e o Homem-Areia, e a Sony queria de qualquer jeito colocar o Venom nesse filme. Para não desagradar os executivos, né, como bom funcionário, Sam Raimi aceitou colocar o Venom ali e não tirou os vilões dele. O que aconteceu foi que o filme acabou ficando muito confuso, tinha muita história para contar, e o resultado é que o filme fez uma grande bilheteria, foi a melhor bilheteria de Homem-Aranha, mas ele foi recebido com críticas muito negativas, tanto do público, dos fãs, quanto da imprensa. Sem se importar muito se tinha crítica negativa ou positiva, o que a Sony viu foi que o terceiro filme fez muita grana, então ela se empolgou para fazer o quarto filme. O primeiro problema foi, depois do terceiro filme, os atores já eram muito famosos e o cachê deles aumentou muito. Então a Sony, os contratos tinham acabado e a Sony teve alguma dificuldade para renovar, para fazer novos acordos com ele. Mas ela chegou no acordo porque parecia interessante. De qualquer forma, ela sabia que ia dar resultado, né? O Homem-Aranha vinha fazendo muito dinheiro. Então, o quarto filme já estava começando a ser desenvolvido, mas aconteceu o mesmo problema do terceiro. Os executivos queriam uma coisa e o Sam Raimi queria outra. O Sam Raimi queria o Abutre de vilão, que acabou sendo o vilão lá no Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Com Michael Keaton, etc. Ia ser o John Malkovich, o vilão desse filme. Já os executivos da Sony queriam o Lagarto, né? O Dr. John Connor lá. Eles queriam que eles achavam mais famoso, enfim, de repente ia vender mais boneco. E eles ficaram ali, nessa queda de braço, vai ser o Abutre, vai ser o Lagarto, até que o Sam Raimi desistiu do filme. O Sam Raimi cansou dessas interferências dos executivos da Sony, e aí a Sony começou a pensar também em dar uma rejuvenescida no Homem-Aranha, colocar alguma coisa, algum elemento de escola ali, algum elemento pelo menos do final da escola do Homem-Aranha, e o Tobey Maguire já não se encaixava nesse perfil, porque ele já estava um pouco mais velho, e ele também já não estava tão interessado, principalmente depois que o Sam Raimi saiu. Então acabou sendo um rompimento ali das duas partes, porque tanto o Tobey Maguire já não queria tanto fazer e a Sony também já começou a vislumbrar uma outra possibilidade, vamos colocar um Homem-Aranha um pouco mais novo para fazer, e aí essa foi a história da primeira saída de ator do Homem-Aranha. O Tobey Maguire saiu e a Sony vai começar uma nova fase com o Homem-Aranha. Então, para essa nova fase do Homem-Aranha, foi contratado o Andrew Garfield, que tinha feito sucesso lá na Rede Social, que é o filme que conta a criação do Facebook, né? Conta a história lá do Mark Zuckerberg com o Eduardo, que era o sócio dele, inclusive brasileiro, e veio para uma versão mais descolada do Homem-Aranha, né? Ele andava de skate, ele era mais o geek, né, do que o nerd, né, o novo geek, né? Então essa fase do espetacular Homem-Aranha, no primeiro filme trouxe lá o Lagarto como vilão, né, como a Sony queria inicialmente. Ele teve recepções divididas, né, principalmente por causa dessa questão das mudanças da personalidade do Homem-Aranha, e também porque eles começaram com
subplot ali de paz do Homem-Aranha, enfim, que não é uma coisa que o pessoal não se interessava tanto, mas ok, ele fez uma bilheteria ok. Só que aí veio o segundo filme, o segundo Espetacular Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, né, que tinha o Jamie Foxx e tudo, e esse filme já não foi tão bem, não foi tão bem assim, na cabeça dos executivos da Sony, esse filme era para chegar a 1 bilhão, eles tinham muita expectativa que, como os heróis estavam em alta, na moda por causa da Marvel, eles tinham expectativa que esse filme chegasse a 1 bilhão. Tinha um vilão bastante chamativo, enfim, eles tinham tudo para chegar nesse 1 bilhão e o filme fez 700 milhões, que não é uma bilheteria ruim, mas para um filme que gastou mais de 200 milhões e que eles tinham outras expectativas, acabou causando um mal-estar lá. Mas além desse mal-estar das bilheterias, o que aconteceu foi que o Andrew Garfield começou a falar demais, ele começou a dar as entrevistas para divulgar o filme e ele começou a falar que não tinha gostado tanto do filme, que tinha algumas cenas que cortaram, que não deveriam ter cortado, que o filme poderia ser melhor, começou a dar aquele migué de, pô, eu gostaria muito que o meu Homem-Aranha estivesse na Marvel, tal, começou a irritar um pouco os acionistas lá da Sony, até que teve um evento em que ele teria que participar com o presidente da Sony, mas ele faltou. Pelo amor! Ele simplesmente faltou e não deu motivo, não deu explicação, os caras ficaram putaços com ele. E em paralelo a isso, eles já começaram a negociar com a Marvel uma possibilidade do Homem-Aranha voltar, ainda muito no início, porque eles estavam bem preocupados com um terceiro filme. Eles queriam fazer um terceiro filme, mas eles estavam preocupados com essa bilheteria que não estava alcançando o que eles queriam. E isso estava tudo em sigilo, ninguém sabia, nenhum site, os melhores sites do mundo, ninguém falou nada, até que a Sony soltou o trailer de um filme chamado A Entrevista. Esse filme, A Entrevista, ele é uma sátira, ele satirizava o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. É um filme que tem o Seth Rogen e o James Franco. Quando saiu as notícias desse filme, os caras ficaram loucos lá na Coreia, o ditador ficou maluco. E uns hackers coreanos invadiram o sistema da Sony, né? Eles invadiram o sistema da Sony e divulgaram filmes inteiros, filmes prontos, inteiros, divulgaram as conversas de e-mail da galera lá. Tinha até uma conversa lá de um produtor xingando a Angelina Jolie, foi um negócio que deu uma puta vergonha pra eles. E divulgaram também essas negociações da Marvel com a Sony que ninguém sabia, né? E aí começou uma puta pressão de fã, de imprensa, etc, pra acontecer, porque ninguém tava satisfeito com o Espetacular Homem-Aranha lá do Andrew Garfield, apesar dele ser bastante esforçado. E a própria Sony também não estava satisfeita. Então começou uma baita pressão ali para eles finalizarem esse acordo. Então, enquanto essas negociações estavam rolando, a Marvel colocou algumas condições para ela fazer essas negociações, né? Para ela seguir com essa negociação. Uma era de que esse Homem-Aranha teria que ser rebutado, teria que ser reiniciado. Ele seria um adolescente. Eles não queriam nem que fosse naquela idade do Andrew Garfield de estar saindo da escola para ir para a faculdade, enfim, eles queriam que ele fosse um adolescente, ali passasse alguns anos na escola mesmo, os filmes solo dele se passassem na escola. E além disso, eles também não queriam recontar a origem dele, tipo, mostrar aquela cena da aranha picando, mostrar o tio Ben morrendo. Eles não queriam mais mexer com isso, eles achavam que já tinham explicado isso muito bem no cinema. Então, dentro dessas condições, e também casando com os problemas que o Andrew Garfield vinha causando, eles acabaram dispensando o Andrew Garfield do terceiro filme, que ele tinha um contrato para fazer um terceiro Espetacular Homem-Aranha, mas esse filme foi cancelado, né? Essas ideias foram canceladas e o Andrew Garfield foi dispensado, e a Marvel foi lá e escolheu um novo ator, um ator mais próximo de um adolescente, que era o Tom Holland, que era um ator e ginasta, não era muito famoso, não tinham grandes filmes até então. Então o Tom Holland é o Homem-Aranha atual, né? Ele fez os dois últimos Vingadores, lá, o Vingadores Guerra Infinita e o Ultimato. Ele estreou no Capitão América Guerra Civil, né? Com uma cena ali, uma pequena cena ainda. Aí já tem dois filmes solos, né? Que é o Homem-Aranha de Volta ao Lar e o Homem-Aranha Longe de Casa. Todos foram um grande sucesso, a Sony estava bem satisfeita com isso, até que ano passado ainda teve uma certa briga, uma certa rixa entre a Sony e a Marvel, e eles chegaram a desfazer o acordo, eles chegaram realmente a anunciar que o acordo estava desfeito e o Homem-Aranha não apareceria mais na Marvel, nem vice-versa, os personagens da Marvel também não apareceriam lá no Homem-Aranha. O que aconteceu, para nossa felicidade, é que um mês depois eles refizeram esse acordo, né? Eles chegaram a uma nova proposta, começou também muita pressão, aí foi muita pressão na verdade dos fãs para cima da Sony,
porque eles estavam querendo que o Homem-Aranha continuasse lá, né? Todo mundo já se acostumou e já quer que o Homem-Aranha continue nesse universo dos Vingadores. Então começou uma pressão muito grande, eles chegaram no acordo, a Sony cedeu um pouquinho, a Marvel cedeu um pouquinho e o Homem-Aranha vai continuar aparecendo nos filmes da Marvel e provavelmente os personagens da Marvel vão continuar aparecendo no Homem-Aranha. Existe uma série de especulações sobre o personagem da Marvel que vai aparecer lá, já falaram do Demolidor, enfim. Não importa qual vai ser, mas ainda existe essa possibilidade. Então, a vida que segue com o Homem-Aranha do Tom Holland. E também tem a possibilidade, isso vem sendo, é um boato que todos os fãs gostam de ouvir, que é da história do Aranhaverso, né? Da história da possibilidade da Sony fazer um filme live action do Homem-Aranha no Aranhaverso. Teve esse sucesso, que ganhou o Oscar, né? O Homem-Aranha no Aranhaverso. E todos os fãs sonham e já rolou alguns boatos dessa possibilidade da Sony fazer um Homem-Aranha no Aranhaverso com todos os caras que fizeram Homem-Aranha. Aí voltaria o Tobey Maguire, voltaria o Andrew Garfield e colocaria o Tom Holland junto. O próprio Tom Holland já falou que adoraria fazer isso, enfim, só não se sabe bem as opiniões ali do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, mas quem sabe, né, seria uma coisa muito legal de se ver aí, eles meio que definiriam essas coisas como universos paralelos, né, universos separados, eu acho que seria bem legal. E é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo do Homem-Aranha, explicando um pouco dos bastidores aí, né, a gente gosta desses vídeos de bastidores de Hollywood. Deixa aqui nos comentários qual é o seu Homem-Aranha favorito, qual o seu filme de Homem-Aranha é o favorito. Se você gostou do vídeo, goddammit, filho, deixa seu like aqui, ajude, compartilha aí o vídeo, aí a gente se vê na próxima. Hasta la vista, tchau!